Temos agora uma nova ordem de restrição temporária vinda do estado de Illinois, emitida pela juíza Sarah Ellis, com o objetivo de impedir que jornalistas, integrantes do clero e manifestantes amparados pela primeira emenda sejam expostos à força total das chamadas armas de controle de distúrbios. E quando eu apresentar a lista dos equipamentos que essa medida judicial temporária proibiu o governo Trump de utilizar nas ruas de Illinois, vocês provavelmente ficarão surpresos ao perceber o nível de poder bélico que estava sendo direcionado contra cidadãos americanos, muitos deles jornalistas e líderes religiosos apenas cumprindo suas funções. Existem registros em vídeo que comprovam essas ocorrências. Vamos à análise da ordem de restrição temporária, que foi emitida há poucos instantes. Este processo foi aberto em 6 de outubro pelo Chicago Headline Club, juntamente com vários representantes da imprensa livre de Chicago, membros do clero e manifestantes, após relatarem terem sido atingidos por spray de pimenta, projéteis de pimenta e disparos com munição de efeito explosivo e gás lacrimogênio, mesmo depois de se identificarem ou de usarem vestes clericais enquanto protestavam de forma pacífica em Washington, D.C. Percebe-se que há uma grande confusão operacional, pois tanto os militares quanto a Guarda Nacional Federalizada não estão preparados para lidar com questões relacionadas às liberdades civis. Eles não receberam treinamento adequado sobre devido processo constitucional, igualdade de proteção e outros direitos fundamentais. Por isso, acabam tratando todos da mesma forma. Se você está em meio a uma multidão, seja jornalista, religioso ou manifestante, não há distinção. O spray de pimenta não faz diferença em quem atinge. Uma bala de pimenta no rosto ou o disparo contra o carro de um veículo de imprensa tem o mesmo efeito. A empatia deveria existir do outro lado, mas, infelizmente, falta preparo humano e técnico para lidar com essas situações. É por esse motivo que existe tanta resistência quanto à presença de tropas nacionalizadas e federalizadas nas cidades norte-americanas, especialmente nas de maioria democrata. Houve hoje uma argumentação oral no 9º Circuito buscando contornar decisões de juízes nomeados por Trump. E, embora o cenário pareça desfavorável, acredita-se que, no mínimo, essa decisão judicial mostra claramente por que é essencial que juízes federais atuem como uma barreira de proteção contra abusos do próprio governo. Eis o que determina a nova ordem de restrição. Fica estabelecido que os réus, excetuando o próprio Trump, seus agentes e representantes, estão proibidos, dentro deste Distrito Federal, de dispersar, prender, ameaçar prisão, intimidar ou empregar qualquer tipo de força física contra pessoas que saibam, ou que razoavelmente devam saber, que são jornalistas. E a situação se torna ainda mais grave. Também fica vetado emitir ordens de dispersão exigindo que qualquer pessoa deixe um espaço público no qual tenha direito legítimo de permanecer. Além disso, é proibido o uso de armas de controle de distúrbios, incluindo projéteis de impacto cinético. Tudo o que será listado a seguir vinha sendo empregado contra cidadãos americanos, inclusive contra aqueles devidamente identificados como membros da imprensa e do clero. Entre os itens proibidos estão projéteis de impacto cinético, lançadores de ar comprimido, spray de capsaicina, spray CS, gás CN e outros agentes químicos irritantes, lançadores de munições de 40 mm, espingardas classificadas como menos letais, munições químicas de impacto especial, dispositivos de distração baseados em ruído e luz, e armas de controle eletrônico. Todos esses equipamentos estavam sendo utilizados em ações contra jornalistas, manifestantes e integrantes de comunidades religiosas durante os protestos. Temos registros em vídeo, vindos de Chicago, que foram utilizados como parte das evidências neste processo específico. Em um dos trechos, é possível ver um membro do clero vestindo seu traje religioso completo sendo atingido por spray de pimenta. Esse é apenas um dos casos registrados. Há também o de uma jornalista que foi alvejada dentro de seu carro por uma bala de pimenta, além de outras pessoas que acabaram sendo atropeladas durante as manifestações. Enquanto essas imagens eram analisadas, a Polícia Estadual de Illinois iniciou uma investigação após um agente federal disparar um projétil contra o veículo de um dos repórteres.
O episódio aconteceu em Broadway, onde o repórter investigativo Dave Seine estava naquela noite. Dave relatou que jornalistas comparecem diariamente ao local apenas com o intuito de registrar o que ocorre, mas têm sido alvos de disparos feitos por agentes federais. Segundo o relato, ontem foi atirado um projétil contra um carro em movimento dirigido por um dos repórteres. Nas imagens, é possível ver um agente do ICE, Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, disparando várias rajadas de projéteis em plena luz do dia, na direção de fotojornalistas que tentavam documentar o momento em que um homem, caído ao chão, gritava sem conseguir respirar no último sábado. Sem qualquer provocação aparente e agindo de forma considerada agressiva, agentes do ICE teriam detido e atacado membros da imprensa, entre eles um jornalista independente. Em Broadway, foram registrados diversos casos em que agentes federais utilizaram produtos químicos contra a multidão, atingindo indiscriminadamente as pessoas que estavam ao alcance, inclusive profissionais da comunicação. Na manhã de domingo, a cerca de um quarteirão do centro de detenção, o ambiente estava calmo. Não havia protestos próximos ao prédio por volta das 11 horas, quando um agente disparou um projétil contra um carro em movimento conduzido pela repórter Assal Hazai. A janela do veículo estava aberta e ela relatou ter inalado grande quantidade do pó liberado pela munição, o que a fez tossir diversas vezes. O projétil atingiu o carro e explodiu, espalhando o produto químico pela janela aberta. Segundo Assal, um agente do ICE mascarado apontou a arma e disparou diretamente em direção ao seu veículo, mesmo percebendo que a janela estava abaixada. Uma correspondente da CBS Chicago também teve munições químicas lançadas contra seu carro em um local onde não havia manifestantes visíveis. As instalações do ICE ficam naquela região. Imagens aéreas captadas pelo Skywatch mostram o ponto exato onde o veículo de Assal foi atingido, uma área ocupada por empresas privadas, com circulação de pessoas durante todo o dia. Foi ali que o agente efetuou o disparo. A repórter conseguiu registrar a imagem do momento em que o projétil foi lançado em direção ao carro. Ela relatou: "Eu estava sentada ali, com a janela aberta. Grande parte do pó entrou no carro e imediatamente senti uma queimação intensa no rosto. Comecei a vomitar." Um dos fotógrafos da CBS encontrou a repórter logo depois, encostada na lateral do veículo, vomitando e com dificuldades para respirar. Esses episódios mostram que o comportamento dos agentes parece não levar em consideração a presença de jornalistas no local, e, segundo relatos, o presidente dos Estados Unidos também não teria tomado medidas concretas para intervir ou melhorar a situação. O Departamento de Segurança Interna afirmou que nenhum jornalista da CBS foi atacado, mas não respondeu a outras perguntas específicas sobre o caso. Transmissão ao vivo de Broadview, com Dave Seine. Estamos de volta com você. Nesse momento, a transmissão segue com uma breve trilha sonora de fundo. A recomendação é clara: não interfira no caso. É exatamente isso que a juíza Sarah Ellis, nomeada durante o governo de Barack Obama, busca evitar. Trata-se de uma mensagem direta para outros juízes federais e para o Tribunal de Apelações do 9º Circuito, que acompanha a situação atentamente. A sugestão é de que Donald Trump, com base em um episódio ocorrido em junho, poderia autorizar a federalização da Guarda Nacional e enviar tropas armadas às ruas. Quando forças militares são colocadas nas vias públicas com o propósito de atuar como autoridade policial local ou nacional, as consequências tendem a ser graves, especialmente para outros cidadãos americanos. É justamente esse tipo de situação que a decisão da juíza tenta impedir. Mas ainda há uma longa lista de itens proibidos por essa ordem de restrição temporária, que mais parece saída de um enredo de filme de guerra civil. De acordo com a determinação, jornalistas devem portar coletes de identificação para facilitar o reconhecimento por parte das autoridades mencionadas na decisão judicial. São considerados indícios de que uma pessoa é profissional da imprensa, apresentação visual clara, como o crachá ou credencial oficial, além do uso de vestimentas típicas de jornalistas. Outros sinais incluem a ausência de participação em cantos, cartazes, gritos de ordem ou outras formas de manifestação pública. Em resumo, a medida busca distinguir jornalistas de manifestantes. No entanto,
É importante lembrar que os manifestantes também possuem o direito de não serem atingidos por projéteis químicos ou armas de controle de distúrbios. Essa ordem permanecerá em vigor por mais 14 dias, até que o juiz Ellis possa conduzir uma audiência preliminar mais detalhada sobre o caso. Enquanto tudo isso acontecia, houve também uma audiência com sustentação oral no Tribunal de Apelações do Nono Circuito, transmitida pelo Substack Live, no canal Legal AF e em seu respectivo canal no YouTube. 3 juízes participaram da sessão e, segundo relatos, 2 deles eram nomeados por Trump. Para ser direto, o resultado não foi favorável ao estado do Oregon, especialmente no argumento de que pessoas vestidas com fantasias de galinha, criticando Kristi Noem, não caracterizariam qualquer tipo de rebelião ou violência doméstica. Esse não era o tipo de argumento que os advogados ligados ao ex-presidente desejavam ouvir, nem o que os juízes nomeados por ele pareciam dispostos a aceitar. Os magistrados Nelson e Barry pressionaram intensamente o advogado que representava o Oregon, e, por experiência, quem já argumentou perante o Nono Circuito sabe o quanto esse tipo de sessão pode ser desafiador. Durante a audiência, foi reforçado o argumento de que havia centenas de pessoas nas ruas, sugerindo que a situação estava fora de controle. Os juízes, sediados em São Francisco e Portland, no Oregon, questionaram: por que o presidente não poderia intervir? Em um dos trechos da sessão, que foi amplamente comentado, é possível perceber a tendência de que a decisão final possa favorecer Donald Trump, e não o estado do Oregon. O Nono Circuito, que por muitos anos teve perfil considerado moderado e até liberal, passou a ter uma nova composição após o ex-presidente nomear aproximadamente 1/3 de seus juízes durante seu primeiro mandato. E ele ainda nem terminou de indicar todos os nomes. Quando isso ocorrer, há quem diga que o Nono Circuito poderá se tornar tão alinhado quanto o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito, localizado na Louisiana. Em um dos trechos da audiência, foi mencionado que caso o presidente autorize a federalização da Guarda Nacional no Oregon, o tribunal será solicitado a avaliar cuidadosamente as circunstâncias em que essa decisão foi tomada. Então, devemos analisar a partir de 7 de junho de 1963, ou, por exemplo, de setembro ou de outro período. Faria sentido considerar o momento em que a Guarda Nacional foi de fato federalizada. O que aconteceu em junho, e é importante destacar isso, foi justamente nessa época que a Guarda Nacional passou a estar sob controle federal. E isso ocorreu cerca de 4 meses antes. E esse intervalo é relevante, pois pode haver, por exemplo, que aquilo estava acontecendo e que isso que estava acontecendo pode ter também influenciado a avaliação e a decisão dele. Na sua avaliação, há como dizer que, por exemplo, o presidente poderia ter nacionalizado a guarda em junho? Provavelmente estaríamos diante de uma conversa diferente e, sem dúvida, mais intensa. Mas, na sua visão, o presidente perde o direito de agir dessa forma apenas porque decidiu esperar para avaliar como a situação evoluiria na prática? Acredito que naquele momento o presidente podia optar por administrar a crise com as forças regulares, e é isso que temos diante de nós. Mesmo naquela situação, em junho, mais precisamente no dia 14 de junho, talvez o cenário tenha sido mais crítico. Naquele dia, a ameaça de violência por parte dos manifestantes durou cerca de 2 horas, e ainda assim, foi com o uso das forças tradicionais que conseguiram conter os protestos. Conseguiram evitar invasões, empurrar os manifestantes para trás e garantir, de certa forma, a segurança geral, tudo isso sem recorrer à federalização. Essa situação contrasta fortemente com o que ocorreu na Califórnia. Lá, houve um período de 2 dias de protestos contínuos e cada vez mais intensos, com policiais sendo encurralados e pedaços de concreto sendo lançados contra eles. Em certo momento, os manifestantes chegaram a usar caçambas como arietes para romper barreiras e invadir locais. No dia seguinte, os confrontos se estenderam por mais 7 horas. Os policiais foram cercados e houve o uso de coquetéis Molotov, fogos de artifício de alto impacto, pedras e até bloqueios nas ruas, além de incêndios em veículos. De forma curiosa, o presidente havia tomado medidas em junho, justamente em Los Angeles.
Não está totalmente claro se hoje há o mesmo nível de violência na cidade, mas parece que a situação atual não atinge a mesma gravidade daquele momento. Ainda assim, o presidente agiu quando houve escalada da violência. A questão levantada é: se o presidente não agir dentro de um curto intervalo, ele automaticamente perde o direito de fazê-lo? Isso soa excessivamente restritivo. Na prática, o que o presidente fez foi destacar 115 oficiais do Serviço de Proteção Federal, FPS, e isso parece ter ajudado a conter a violência até certo ponto. Reunindo todos esses elementos, o que temos é uma análise que mostra contrastes e semelhanças entre episódios distintos. E essa decisão do juiz Ellis difere de outro caso em andamento hoje, também em um tribunal federal de Illinois, que avalia se a Guarda Nacional pode ser nacionalizada, colocada sob o comando de Donald Trump e mobilizada para atuar no estado juntamente com integrantes da Guarda Nacional da Califórnia. Segundo informações disponíveis, membros da Guarda Nacional da Califórnia teriam sido enviados para treinar a Guarda Nacional de Illinois nas operações de policiamento urbano. Por isso, é fundamental seguir acompanhando o desenrolar de todos esses acontecimentos e relatar cada novo desdobramento de forma precisa e contínua. A história revela o quanto a liberdade de expressão é vulnerável em momentos de crise política. O simples ato de registrar a verdade, como fizeram Dave Saine e a Saul Razai, pode se transformar em um ato de coragem diante de um sistema que confunde ordem com autoritarismo. A decisão da juíza Sarah Ellis é mais do que uma medida judicial, é um grito por empatia, discernimento e humanidade em meio ao caos institucional. Quando o Estado passa a tratar jornalistas, religiosos e cidadãos pacíficos como inimigos, o tecido social começa a se romper. Essa narrativa não fala apenas dos Estados Unidos, mas de qualquer sociedade em que o poder tenta silenciar quem ousa questionar. No fim, a verdadeira força está naqueles que continuam contando a história, mesmo sob ameaça, porque o silêncio, esse sim, é o terreno fértil do autoritarismo. A lição que emerge é clara: a justiça e a liberdade não são conquistas permanentes, mas batalhas diárias. A ordem da juíza Sarah Ellis mostra que a lei pode e deve ser um escudo contra o abuso de poder. Entretanto, depender apenas das instituições é perigoso. A vigilância cidadã é essencial para evitar retrocessos. Jornalistas como Dave Saine e a Saul Razai representam o compromisso com a verdade, mesmo quando ela incomoda. O episódio ensina que a democracia se fortalece quando a sociedade se recusa a aceitar a repressão como manutenção da ordem. A força legítima de um governo está em proteger direitos, não em suprimir vozes. E enquanto houver quem documente, questione e resista, ainda haverá esperança de que o poder volte ao seu verdadeiro dono, o povo. Agora me diz, você acredita que a decisão da juíza Sarah Ellis realmente protegerá jornalistas e manifestantes ou será apenas mais uma medida simbólica? Na sua opinião, Donald Trump ainda exerce influência sobre o sistema judiciário americano, mesmo após deixar o cargo? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com a classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E você, o que acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo se acredita que a liberdade precisa ser defendida todos os dias e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história, que ainda está longe de acabar.